E aí galera, tudo bem? Mais um episódio aqui do Folheando o Tempo. A gente vai visitar essa revista da EGM, edição 35 da EGM, publicada em janeiro de 2005. A EGM foi uma revista importante que chegou no Brasil nos anos 2000, muito com essa parceria com a revista americana, que muito grande, né, uma revista marcante no desenvolvimento dos games nos Estados Unidos, Electronic Gaming Monthly, inclusive com a parceria com a Ziff Davis Media, publicada pela editora Conrad. Detalhe aqui pro preço da revista também, né, R$ 6,90. Essa edição chegou aqui falando muito sobre os jogos de 2004, com uma reportagem especial aqui do Telejogo aos 128 bits, falando sobre o passado, presente e futuro dos videogames, né? E também com os melhores jogos de 2004. Aqui a gente pode ver os valores de venda dos jogos em 2005. Dá até uma saudade doida, né? Você vê que PlayStation 2, GameCube, Xbox, o Xbox aqui no valor de 948 ou 3 de 316, GameCube R$648 e o PlayStation 2 R$950. Muitos jogos a R$99. Então aqui Metal Gear Solid 3, Grand Theft Auto San Andreas, Resident Evil 4, jogos espetaculares, né? Muitos jogos bons. Depois a gente vê aqui o editorial, o índice. Já tinha não tinha mais a seção de cartas, né? Tinha a seção basicamente de e-mails, né? Promoção da GM, propaganda do Splinter Cell, que é uma série que fez bastante sucesso nessa geração de games, né? No Xbox, principalmente. E aqui essa reportagem com os melhores jogos de 2004. Esse período para mim foi um período muito complicado, porque eu estava na faculdade, eu não conseguia jogar muito. Eu tinha acabado de conseguir comprar um GameCube e estava jogando Metroid Prime 1. Então eu ainda estava jogando alguns jogos mais antigos, jogava bem pouco nessa época, né? O Metroid Prime, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Aqui pro melhor jogo de Xbox a gente vê que foi o Halo 2, né? Em segundo, Fable. Terceiro, Ninja Gaiden, que é um jogaço, inclusive, fui jogar muitos anos depois. The Chronicles of Riddick, também é um jogaço, né? E em quinto, Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords. Incrível como grande parte dessa lista envelheceu muito bem, né? São jogos que estão frequentemente entre os melhores de todos os tempos. Então, vejam que o ano de 2004 foi um ano bem especial. Aqui a gente vê a relação dos melhores jogos de PlayStation 2, né? Metal Gear Solid 3, ganhando em primeiro, Grand Theft Auto San Andreas em segundo, Winning Eleven em terceiro, Katamari Damacy em quarto e Final Fantasy XI em quinto. Nos jogos de GameCube, vitória de Metroid Prime 2, Echoes, em segundo Paper Mario The Thousand Year Door, então terceiro Donkey Kong. O GameCube já demonstrando uma certa falta de jogos, né? Em quinto lugar aqui, um remake que eu gosto bastante, que é o Metal Gear Solid The Twin Snakes. Fui jogar ele também alguns anos depois da publicação dessa revista. Mas o que é mais interessante é que a quantidade de jogos que entraram para a história nesse ano é enorme, né? Na lista geral, Metal Gear Solid 3 em primeiro, GTA San Andreas em segundo, Half-Life 2 em terceiro. Só esses três primeiros já são jogos de absurda qualidade que deixaram um legado enorme, né? Surpreendente que o Half-Life não tenha ficado, inclusive, mais bem posicionado. Metroid Prime 2 em quarto, Ragnarok Online, que é um jogo que fez muito sucesso na época, eu particularmente nunca joguei. Need for Speed Underground 2, Doom 3, Burnout 3, Halo 2 e The Lord of the Rings The Battle for Middle-earth em 10º lugar. Então, muitos jogos que entraram para a história estão aqui nesses melhores de 2004. Como o jogo mais inovador, Katamari Damacy. Como o jogo multiplayer, Donkey Kong ganhou. A Nintendo sempre muito forte em jogos multiplayer para família. Melhor jogo de corrida, Burnout. Melhor produtora de jogos em 2004, Konami. E aí dá até uma tristeza gigantesca, né? O que a Konami se transformou no decorrer desses anos. A Nintendo em segundo, mas
comum que a gente veja a Nintendo aí no top 3, top 5 de melhores produtoras do ano. Agora a Konami realmente dá uma saudade desgraçada. Aqui até já começando aqui a melhor produtora brasileira de 2004, com a Ignis Games em primeiro, a Level Up em segundo. A gente já vê o movimento de jogos brasileiros crescendo bastante nessa época. Algumas reportagens menos importantes, mais propaganda de jogos que estavam sendo vendidos na época. Tínhamos muitas importadoras, a Mr. Bros é uma que fez bastante sucesso na época. Pontos sobre os joysticks. Aqui uma reportagem interessante sobre os novos jogos de 2005. E aí muito jogo bom. Jade Empire, alguns nem tantos, como Star Fox Assault, que é até um jogo que eu gosto, mas não marcou grande época. The Legend of Zelda Minish Cap, que é um jogaço. Muitos jogos interessantes, né? Splinter Cell, Chaos Theory. Entrevista aqui com Nolan Bushnell, que é um dos fundadores da Atari, um dos criadores. Mais propaganda de games. Toda revista dessa época tinha muitas propagandas. Aqui, 2 dos maiores consoles de todos os tempos já na linha do tempo, Super Nintendo e Mega Drive. Depois 3DO, Jaguar, PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast, PS2, GameCube e Xbox. Chegando ao final. Engraçado, né? São 20 anos atrás e a gente encerra... Você vê como o tempo passou de uma maneira tão rápida. Parece que foi ontem que saíram esses videogames para mim, pelo menos. Falando sobre criação de games no Brasil. E aqui, alguns reviews. The Battle for Middle-earth, com review muito bom, né? Um jogo para PC. Medal of Honor, Pacific Assault, review bom também. Alguns outros jogos. Na época, Roller Coaster Tycoon fazia bastante sucesso. Prince of Persia, Warrior Within, que saiu para as 3 plataformas da época, com review bastante bom. É um jogo muito divertido. Essa trilogia do Prince of Persia é muito boa, né? Call of Duty, iniciando a sua carreira, com reviews não tão bons, né? Não se sabia do colosso que o Call of Duty ia se tornar, né? Aqui uma tentativa de ganhar dinheiro com sucesso do GoldenEye do Nintendo 64, mas um jogo que foi bem mediano. Jogos que não marcaram tanta época agora. Ace Combat The Unsung War, que é um jogo bastante bom. Dead or Alive Ultimate para Xbox. Baten Kaitos, que recebeu inclusive um remake recentemente, né, tanto do primeiro Baten Kaitos como do Origins, né, com review até razoável, né. O jogo fez mais sucesso, a minha impressão pelo menos é que o Baten Kaitos fez mais sucesso depois do que no próprio lançamento. Super Mario 64 DS, com óbvios um review obviamente muito bom, né? E um detonado do Prince of Persia Warrior Within. Propaganda destacada do Metroid Prime, adoro essas propagandas do Metroid Prime. E muitas propagandas de games, né? Alguns com valores, outros só com contato. Então essa foi a edição de número 35 da EGM, uma revista que fez muito sucesso no Brasil. Vou trazer várias edições delas da EGM aqui. Uma revista que eu gostava muito de ler, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.